Dia de comemoração para o torcedor do Fluminense, hein? Finalmente, Zubeldia caiu. A pressão da arquibancada fez efeito. Demoraram. No último momento, né? No nosso último suspiro, a gente ainda está vivo. Estamos vivos na Libertadores. Tivemos um empate no Maracanã, tem o jogo da volta e o Marcão vai estar à frente do Fluminense agora e já coloca nossas expectativas um pouco acima do que estavam, né, cara? É o primeiro passo, como o Fernando falou aqui comigo antes de começar o vídeo. O que tu achou disso aí, Fernandão? Cara, que dia, né? Hoje meu despertador começou tocando diferente, na voz do Fio, do Jornal da KTO. Bom dia, bom dia. O Mário já demitiu o Zubeldia. Pô, foi um dia de alegria. Agora, é o começo, né? Falta muita coisa na torcida tricolor. Mas, para quem estava cansado da mesmice, a mesmice acabou. Vamos com o Marcão agora. Muda o clima e muda a perspectiva para o ano do Fluminense, hein? Parece que a gente adivinhou, cara. Se vocês viram aí o vídeo anterior, a gente basicamente falou dessa saída do Zubeldia, que tava ainda por um fio, mas que essa reunião que tiveram, pra mim, já, tipo assim, já dizia muito sobre o que iria acontecer. Vimos uma reportagem da Aline Nastari também, que é uma excelente jornalista, falando dos bastidores do que aconteceu, que normalmente a diretoria do Fluminense costuma não demitir logo após o jogo, de cabeça quente. Eles costumam marcar uma reunião para 24 horas depois. E aí tiveram uma reunião, né? Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, e decidiram tirar o Zubeldia, independente de ser um momento difícil agora, que a gente tem pouquíssimo tempo para o Marcão fazer um efeito de levantar a moral desse time para a gente conseguir chegar lá na Argentina e conseguir o resultado e classificar na Libertadores. Porque se não conseguir, acabou a temporada, né? Torcedor tricolor, comenta aí, expectativa para Libertadores mudou? Porque, ó, tô quase boletando uma passagem para Argentina, hein, que eu tô achando que a gente vai fazer história lá com o Marcão, porque saiu o Zubeldia, saiu aquela nhaca, né? E é um alívio não só para a torcida, né, Rodrigão? É um alívio também para os jogadores, né? Teve o Riquelme Felipe comentando com a mãozinha lá o emoji, né? Vamos ver se Xerém agora, Marcão, que é um cara que conhece o Fluminense muito bem, se Marcão vai olhar para Xerém, né? Isso aí tava claro já. Essa do Riquelme com a mãozinha pra cima foi só o estopim. Ele gosta de postar e apagar, né? Não era pra ter apagado, não deixava lá, Riquelme. Pra todo mundo saber o que tu postou dias atrás também no Instagram e apagou, que era assim, ó. Daqui a um tempo a história vai ser revelada, algumas coisas vão ser faladas. E era o que todos os jogadores da base devem sentir. Só que o Riquelme é um pouquinho mais velho, por exemplo, do que o Wesley Nathan, já tem um pouquinho mais de coragem, né? Ele que já tá no elenco do Fluminense há um tempo. E nesse ano, principalmente, quando entrou contra o Santos e algumas partidas que ele jogou minutos, ele mostrou que ele tinha condição de ser titular, ou pelo menos entrar no final dos jogos, ter minutos. Tô falando de ter minutos. Ele já tinha mostrado que ele era capaz. Só que o Zubeldia, meu irmão, não gosto nem mais de falar o nome dele, já é a história passada no Fluminense, né? Insistia, encerna, todo o tempo. E não deixava os moleques jogarem, né? Agora talvez a gente consiga ver aí o Wesley Nathan, consiga ver o próprio Riquelme, o próprio Fidelis, porque o Marcão vai ouvir a torcida. Com certeza, né? Torcedor tricolor, se essa notícia aí de que o Zubeldia caiu não merece o seu like, eu não sei mais o que mais merece, né? Porque o likezão ajuda bastante a gente aqui. Aqui é o canal do Rod Fer, falando de Fluminense todo dia. Eu sou o Fernando, esse é o Rodrigo. Já deixa seu comentário aí também. Inclusive, comenta aí quem vocês querem para treinador, porque tem uma lista de treinadores que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas, assim, o uso da base era uma coisa que, pô, era brincadeira, né? Eu vi o levantamento do Quintela, do Resenha Tricolor 1902, aqui do YouTube, aqui também, um moleque que faz trabalho, pô, sensacional. E o Zubeldia deu 2% de minutagem para a base. É o que a gente sempre fala aqui, Rodrigão. A gente não quer que os moleques sejam 10 e faixa com 18 anos, porque não é qualquer um que aguenta a camisa do Flusão, que é pesada. Mas minutagem para os moleques irem se ambientando ao profissional. Era joia de xerê, era joia, era o que era bijuteria? Não era. Então, assim, tem que botar os moleques, ambientar os moleques, que com certeza vai tudo melhorar. Mano, eu já tinha visto um levantamento antes sobre os treinadores do Fluminense que passaram nos últimos anos e quem usou mais e quem usou menos a base. Cara, a diferença do Zubeldia pro segundo pior é muita coisa. O Mano Menezes usou muito mais, o Renato usou muito mais. Não quanto como a gente queria, mas usou. O Zubeldia realmente tem um problema com o moleque novo, porra. A gente, cara, fora isso, uma falta de respeito, uma falta de tato com a torcida. O Fluminense é um clube que prioriza a base a curto e longo prazo. Precisamos de moleque jogando. E a gente falando isso desde o primeiro dia dele. Ó, não vem pra cá como você veio do São Paulo, que também não usava base. Aqui tu tem que usar. Aqui a gente tem Xerém, a melhor base do Brasil.
E ele não escutou em nenhum momento. Cara, o Zubeldia tá saindo do Fluminense sem ter nenhuma conexão com a torcida. Isso é uma das coisas que contou mais. Uma das coisas que contou mais pra mim era ele ser um cara totalmente desligado emocionalmente do clube que ele tava treinando, pô, que é o Fluminense. Uma das coisas principais pra mim era essa. Sim, sem dúvida nenhuma, né, cara? E você vê até que todos os relatos que a gente tem é de que ele era um cara trabalhador, mas não adianta tu trabalhar mal todo dia, né? Aquela coisa, né? Não trabalhar mais pesado, é trabalhar melhor, né? Não significa você ficar o dia inteiro lá que seu trabalho vai ser melhor. E faltou esse tato de entender o Fluminense. Acho que o Zubeldia nunca se sentiu parte do Fluminense e nem a torcida tricolor nunca sentiu que o Zubeldia era um cara que nos representava ali. Mesmo quando a gente conseguiu as vitórias, mesmo quando ele chegou e deu uma oxigenada ali, todo mundo ali ficava meio, pô, esse cara é meio esquisito e tal. E até que enfim que acabou, né? Agora o Marcão assume, é um cara que esse daí conhece, porra, conhece Laranjeiras, conhece Xerém, conhece o CT da Barra da Tijuca como ninguém, vai conseguir ali fazer uma gestão com o elenco, é brother do Thiago Silva, que vai virar o auxiliar técnico, né? Já que o Marcão subiu de auxiliar para treinador, o Thiago Silva vai ser um treinador dentro de campo. Então tem que ser mesmo, porque eu vou te falar, entre ouvir o Zubeldia e o Thiago Silva, eu escuto o Thiago Silva 10 vezes. Eu também. Vou falar uma coisa. É um momento que a gente precisava desse ambiente diferente. O ambiente com o Zubeldia estava um ambiente de cabeça baixa. Todo mundo de cabeça baixa. Podia não estar com nenhum problema pessoal com o treinador, mas a confiança já tinha morrido. Agora, um cara que conhece o Fluminense, que conhece o elenco, que conhece o Thiago Silva, que conhece o Ganso, que conhece todo mundo, cara, se reúne todo mundo ali, os mais experientes do elenco, e decidam vocês o que é melhor taticamente dentro de campo, junto com o Marcão, em conjunto com o Marcão, que é bom também, eu acho ele bom, cara, para ver o que vão fazer contra o Rivadavia na casa deles. E isso ninguém tinha essa autonomia e essa liberdade para conversar com o Zubeldia, para poder fazer mudanças no time, no jeito de jogar principalmente. Como a gente falava aqui, esse controle de jogo que é estilo dele, mas um controle mentiroso. É, ele opta por algumas peças que vão trazer essa posse de bola, mas que não vão criar oportunidade de bater no gol com perigo de verdade. Esse tipo de coisa, eu acho que todo mundo no elenco já estava vendo, só que não tinha como mudar. Quem decide é ele, quem manda é ele. E uma outra coisa também, o Thiago Silva falou logo depois do jogo contra o Rivadavia. Como é que a gente entrou aqui sabendo que esses caras no contra-ataque são perigosos e a gente sofreu tanto contra-ataque? Ele se mostrou insatisfeito também, pô. Sem dúvida, né? Os jogadores sabem ali, os jogadores sentem, né, dentro de campo ali como é que tá o jogo. Muitas vezes, quando o treinador não consegue fazer ali, os jogadores que quebram o galho. Eu acho que é o que você falou, o Marcão vai dar muito mais liberdade para os jogadores ali poderem, né, agir. E eu acho que a grande mudança disso tudo, né, essa mudança da diretoria, foi justamente ter visto os jogos da Libertadores. Ontem, como a gente jogou na terça, ontem a gente parou, assistiu ali o Palmeiras, assistiu ali o rival com o Cruzeiro. Cara, essa Libertadores está possível. Dá para vencer ela, cara. Se o time tiver ali, time, torcida, a diretoria acordar, né? Já parece que começou. Todo mundo unido ali pelo Fluminense. A gente vai longe, cara. Não tem Platense, Coquinho Bonito. O Palmeiras mesmo já se enrolou com o Cerro Porteño, LDU e Mirassol. Então, assim, o caminho até a final é possível. É só fazer um pouquinho de esforço, é só os caras se doarem aquele 1% a mais ali, entendeu? E eu acho que isso é possível e eu acho que a diretoria acordou ontem. Acho que ontem, como o pessoal gosta de ver o jogo do rival, né, que dizem que a nossa diretoria é rubro-negra, eu acho que eles viram o jogo do rival e viram que o rival não joga nada demais. Não adianta jogador de 40 milhões de euros, não, que eles não estão jogando nada. E se o Fluminense se impor, o Fluminense tem chance sim na Libertadores. Cresceu muito a chance mesmo depois de ontem. A gente parou para ver os jogos realmente. E o Palmeiras também não tá mostrando muita coisa. O Cruzeiro também não tá mostrando muita coisa. Esses times da América do Sul aí também, bater de frente com o Fluminense, treme, treme. E a gente consegue realmente, se passar de fase, a gente tá muito vivo para chegar na final. A gente tá muito vivo. Então tem que só mudar o semblante do time, o que já tem tudo para mudar agora nos próximos dias. A gente até falou de alguns treinadores ontem, falamos do BKC, falamos do Sérgio Conceição, Vitor Pereira. Hoje surgiu na mídia uma opção que ninguém tá falando no Fluminense, hein? Que é o brasileiro italiano Thiago Motta, que treinou o Bolonha, fez a melhor campanha do Bolonha na história da Itália, classificou para a Champions League, resolveu sair, foi para a Juventus, durou 3 meses, foi demitido e desde então está sem clube. Então, um treinador que está sem trabalho, talvez sem prestígio na Europa para assumir um outro time e talvez não queira surgir. Porque eu vou te falar uma coisa: entre assumir um Torino da vida e assumir o Fluminense, se chega a proposta para ele, eu acho que ele escuta com muito mais carinho.
Porque É, ele não quer pegar um time sem investimento, um time sem nenhuma uma intenção de chance. ganhar nada. Exatamente. Não, o próprio trabalho dele no Bolonha era o dinizismo da Europa, né? O pessoal mais lembrava o trabalho do Diniz, né? Até numa época que o Diniz esteve no Fluminense também, então, assim, ficava esse paralelo. Eu não sei se ele tem interesse em vir para o Brasil, porque ele já é um cara com a carreira consolidada na Europa, já é um cara que é muito mais italiano do que brasileiro. Mas, cara, eu acho que seria pensar fora da caixa. Eu não sei como é que seria para ele pegar um trabalho no meio, mas se o elenco comprar, se a diretoria comprar, e se ele tiver a fim de trabalhar, o Fluminense vai virar uma parada que, cara, não vai ter marcação. Vai ser tipo aquele Fluminense do Diniz, com mais intensidade ainda, porque esse time tem mais intensidade, precisa acertar o pé no gol. E se ele quer ser campeão de alguma coisa, é melhor ele vir pro Fluminense do que ficar nesses clubecos da Itália ali, que o máximo que ele consegue é vaga na Conference League. O trabalho dele no Bolonha era muito disruptivo, exatamente igual o Diniz aqui. Não era o mesmo estilo, mas ele fez algo que ninguém estava acostumado a ver e ele surpreendeu todo mundo. Eu lembro que eu acompanhei muito o Thiago Motta na época, porque eu queria ele na seleção brasileira. Eu não queria Ancelotti. Eu nunca quis um italiano nascido na Itália, torcendo para a Itália ser campeã e passar o Brasil, tirar o único penta do Brasil. Sempre torci para um brasileiro treinar a seleção. Eu falava, esse Thiago Motta é bom. E, cara, ele surpreendeu naquela temporada, ele ganhou do Milan, da Juventus, da Inter de Milão, da Roma, de todos os grandes. E é um tipo de trabalho, um tipo de tática que se chega no Brasil, surpreende todo mundo. Ninguém nunca viu isso aqui antes. Ia ser igual outros treinadores aí portugueses que chegaram no Brasil e mudou tudo. É um cara que ia chegar diferenciado e o Fluminense merece um treinador com conhecimento tático diferente, cara. Não aguentamos mais do mesmo. Falamos aí de Roger Machado. O que tu achou do Roger Machado como top 1? É mais do mesmo. O Roger Machado vai chegar e daqui a 2 meses a gente vai estar pedindo pro Roger Machado sair. Eu até brinquei com o Gustavão, inscrito aqui no canal, membro do canal também, gente fina pra caramba, tricolor do Espírito Santo. Que ele falou assim: pô, se vier o Roger Machado vai ser muito ruim. Eu falei, cara, se vier o Roger Machado, a certeza que eu tenho é de que o Roger Machado não termina o ano como treinador do Fluminense. Igual quando o São Paulo contratou. Achava que durar até a Copa, nem até a Copa ele durou. Então, assim, o Roger é um cara que já chega com prazo de validade. O primeiro passo foi dado, torcedor tricolor, subiu o dia, ralou. Agora, o segundo passo é a diretoria pensar fora da caixa em alguém que eleve o nosso nível ali de disputa, porque a glória eterna ainda é possível. Tem um jogo muito difícil da terça-feira, mas eu acho que com essa mudança aí, os jogadores, a torcida, tá todo mundo imaginando que dá para classificar. E agora, torcedor, já aconteceu o que a gente queria, já caiu o treinador, vamos subir um pouco esse clima aí, porque a gente precisa disso, cara. Sei que lá na Argentina é difícil de ir lá acompanhar e tudo, mas pelo menos nas redes sociais, que esses caras vêm. Eles vêm, eles se motivam e se desmotivam. Estavam desmotivados porque, mano, há muito tempo, desde aquele clássico lá contra o rival, a torcida tá em cima, e cobrando e cobrando. Agora é o momento que a gente pode virar a chave e a gente pode classificar na semana que vem. Vambora pra cima, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no botão hypar e comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Valeu?